Meus queridos, olha só, lendo aqui em Mateus capítulo 5, a gente vê o seguinte no texto sagrado: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, e aí ele prossegue nas famosas bem-aventuranças, o texto mais extraordinário aqui do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, admirado por cristãos e não cristãos, gente como Gandhi, Dostoiévski e outros simplesmente amaram esse texto. Pois é, exatamente por causa disso, nessa parceria fenomenal que você não pode perder, todos os dias, às 6 da manhã, para você acordar, né, com aquela assim, disposição, alimentando a alma e o coração, você entra na conexão aí com o Vilela e Saião para falar dessa palavra de salvação. E aí a gente pensa, mas como e por que isso faz algum sentido? Pessoal, vamos falar a verdade, nós somos gente do Brasil. Quando você está no Brasil, quando a gente está na nossa realidade, nós estamos numa cidade chamada São Paulo. Nós temos o estado do Pará, cuja capital é Belém. No interior de Pernambuco, você vai encontrar lugares como Nova Jerusalém. Daqui a pouco você vai achar outra cidade chamada Nazaré. Ou seja, a tradição brasileira, nossa cultura popular, a gente é conhecido no mundo lá fora por um monumento chamado Cristo Redentor. Pode-se pensar numa influência cultural mais definidora de identidade da realidade brasileira, que às vezes é chamada de terra de Nosso Senhor. Nada é mais significativo do que a tradição cristã. Por isso faz todo sentido falar bom dia, Jesus. Isso vai ecoar em mais de 90% da população brasileira com toda a sua tradição histórica. Além disso, Jesus não é alguém que é admirado e levado a sério só por religiosos. Está cheio de gente que estuda a história, que conhece, né, a tradição antropológica através dos séculos, e eles sabem que ninguém na história humana foi mais determinante, significativa, a pessoa mais influente da experiência humana é a pessoa de Jesus. Então a gente pode até dizer, olha, eu gosto de religião, não gosto. Aliás, a gente, quando pensa sobre essa conexão com Deus, com religião, a gente tem que entender bem como é que funciona bem esse cenário. Uma coisa é, por exemplo, você pensar na fé do ponto de vista da ritualística. A pessoa faz parte de um grupo religioso específico, ele tem rituais, maneiras de expressar e de celebrar o sagrado, que cada ambiente tem a sua peculiaridade. A gente pensa em fé, religião, em Deus, em termos também de diretrizes para a vida. Cada comunidade tem, vamos dizer, a sua diretriz, dizendo o seguinte: olha, isso aqui faz mais sentido a partir da palavra de Deus do que agir de uma outra forma. Então você tem as convicções, aquilo que se define naquilo que é chamado de declaração doutrinária, convicção teológica, direcionamento de regra e prática que cada comunidade religiosa tem e que se identifica como seguidora de Cristo Jesus. Mas além dessa parte teológica, doutrinária, além desse aspecto ritualístico, além das experiências peculiares, toda a tradição bíblica tem algo assim muito forte, vívido, poderoso e significativo para a vida pessoal, aquilo que tem a ver com o coração, aquilo que tem a ver com o nosso ânimo, aquilo que tem a ver com essa relação de devoção que faz diferença na vida dessa pessoa. Por isso, no mundo todo, milhões de pessoas, em vez de ficarem com cara de que está chupando limão o tempo todo, em vez de ficarem reclamando do mundo, em vez de se entregarem a essa atmosfera negativa e se acharem que a realidade é definida a partir de crítica constante o tempo todo, essas pessoas se alimentam de uma sabedoria de milênios acumulada na tradição judaica, nas diversas tradições cristãs, e que chegam até nós como o que a gente chama a verdadeira alma da civilização ocidental com seus desdobramentos globais. Então, o que a gente vê? As histórias mais extraordinárias
da Bíblia que encantaram a arte, que encantaram o cinema, que marcaram a história da literatura, que moldaram a cultura que se desdobra e floresce na realidade brasileira. Por isso, esses milhões de pessoas no Brasil e do mundo todos os dias gostam de ouvir um salmo, gostam de escutar aquilo que tem a ver com a pessoa de Jesus, com os ensinos de Jesus, com um provérbio de Salomão, com uma história extraordinária do Antigo Testamento, com uma história linda, milagrosa e poderosa do Novo Testamento, e toda essa realidade, essas pérolas sendo lançadas diariamente na vida e no coração das pessoas, elas florescem de uma maneira favorável para abençoar a pessoa, tranquilizar o coração, consolar a sua vida, acender a sua esperança e mobilizar essa pessoa para fazer algo de especial e de bom para o mundo à nossa volta, fazendo do mundo um lugar melhor, fazendo resplandecer o reino de Deus, levando a pessoa a amar a Deus, levando a pessoa a amar o próximo. E por isso a gente tem uma oportunidade especial. E aqui, pessoalmente, quero dar uma palavra aí de gratidão e de parabéns ao Inteligência Limitada por uma razão muito simples. Nós vivemos num mundo muito complicado nos dias de hoje, quando as pessoas têm as suas convicções, as suas propostas, a sua maneira de enxergar a realidade e de viver a vida. Só que quando uma pessoa assim enxerga uma maneira diferente da dela e ela se sente de alguma maneira ameaçada ou constrangida, o curioso é que a reação de muitas pessoas é violência, intolerância, uma atitude tantas vezes truculenta e desnecessária. Uma coisa que me chamou bem a atenção, eu que tenho tido a oportunidade de transitar por ambientes diferentes, participando de diversos programas, podcasts, entrevistas e uma série de atividades similares, é muito difícil você achar um ambiente tão democrático e livre como nós temos no Inteligência Limitada. Ali eu vejo Vilela entrevistando dezenas, centenas de pessoas. E eu vejo as pessoas das mais diferentes vertentes políticas, pessoas do perfil mais diversificado possível. Vejo gente falando de ciência, de esporte, de arte, de cultura, de comportamento humano, de tradições culturais. E é curioso, né? Mesmo de perspectiva religiosa e de espiritualidade completamente diferente. Ali, a pessoa tem a total liberdade, né, de expor as suas ideias, explicar por que ele pensa assim, apresentar o seu pensamento, ser questionado e trazer a sua resposta. E todo mundo tem o direito de ver, ouvir, entender como preferir e dizer, olha, essa palavra aqui fez sentido, olha, aquela explicação fez diferença, aquela palavra foi inspirativa, aquilo ali eu achei terrível, não gostei muito daquilo, mas de preferência que seja tudo feita da maneira mais tolerante, vamos dizer, amadurecida e adequada para a gente poder construir uma sociedade melhor. Então, aquilo que a gente tem no devocional, de maneira nenhuma tem qualquer ideia de que a gente pretende ofuscar a perspectiva, o enfoque de outra pessoa. Não, simplesmente ouça, receba aquilo que você entender que pode fazer sentido para a sua vida. Porque o próprio Jesus, né, quando estava anunciando o Evangelho e ali apresentando a sua palavra, e algumas pessoas não gostaram e começaram a ir embora, Jesus, em vez de falar, não, pessoal, faça um favor, fica aí, estou precisando de seguidor, ele disse para os discípulos, vocês também não querem ir embora? O reino de Deus é muito marcado por essa liberdade, por essa tolerância e por uma expressão de uma verdade incisiva sobre salvação, sobre vida eterna, sobre vida com Deus, mas deixando claramente para a pessoa que se ela quer ouvir e se ela quer seguir, ela tem a possibilidade de escolher juntamente com os desdobramentos da sua escolha. Então, não perca momentos muito especiais, 6 horas da manhã, abençoando o Brasil de São Paulo, de Belém, de Nazaré, da Nova Jerusalém, de Santa Catarina, de São Sebastião do Rio de Janeiro, de toda a famosa e poderosa história da influência da tradição cristã na cultura e na identidade brasileira. Não esqueça, 6 da manhã, você tem a oportunidade todos os dias de participar e também dizer em palavra e no coração, bom dia, Jesus.